O vídeo que você vai assistir pode ajudar muitas pessoas, mas isso depende de você. Compartilhe, nos ajude a evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala de duas parábolas. A parábola da semente de mostarda e a parábola do fermento. As duas têm em comum uma realidade, que é a dinamicidade, ou seja, uma força que existe em duas realidades bem pequenas, a semente e o pequeno fermentinho. O que significa esta força, esta dinâmica? Jesus está falando do reino de Deus, é verdade. Mas, na realidade, o reino de Deus aqui é a fé. Nós encontramos em outros evangelhos comparação de Jesus que nos revela que o grão de mostarda é esse símbolo de fé. Ele olha a pequenez do grão de mostarda e diz: se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês seriam capazes de remover montanhas. Pois bem, esta realidade da fé é uma dinâmica. Talvez a melhor comparação que a gente possa, como comentário, encontrar para este Evangelho é aquilo que São Paulo nos diz no início da Carta aos Romanos. No início da Carta aos Romanos, ele diz assim, que ele não se envergonha do Evangelho. Ou seja, daquela pregação que ele quer fazer aos romanos, aquela semente que ele quer plantar no coração dos romanos, porque, diz ele, o Evangelho é uma dinamis Teu, ou seja, é uma força de Deus. Exatamente que é a ideia que está por trás do Evangelho de hoje. O Evangelho é uma força de Deus. Quando você tem fé, você acolhe essa palavra, né? Aquilo é uma força dentro de você. E ele diz, uma força para a salvação de todo o que crê. Essa força salvífica. Mas você vai dizer assim, mas padre, tudo bem, eu creio, mas eu não sinto essa força em mim. São Paulo diz no início da Carta aos Romanos que esta fé, ela revela a justiça de Deus de fé em fé. Ec pisteus eis pistin. De fé em fé, quer dizer o seguinte, que a fé ela vai crescendo e você tem que ver esse crescimento, assim como o arbusto, a árvore do grão de mostarda cresce até enormemente, exageradamente, até conseguir receber pássaros nos seus galhos. Assim como a massa também levedada cresce, assim no seu coração essa fé deve crescer, porque ela é uma dinamis, ela é uma dinâmica, ela é uma energia de Deus dentro de você. Na prática, o que você precisa fazer é pedir a Deus a fé. Nunca deixe de fazer isso. Eu insisto muito nessa realidade porque é exatamente isso que a gente nota que está faltando nas pessoas. Quantas vezes no confessionário a pessoa vem falando que está em crise porque sua vida está vazia, porque na realidade ela queria que alguma coisa mudasse, alguma coisa fosse diferente na sua vida. E eu concluo dizendo, filho, você está numa crise de fé. Nós precisamos pedir a Deus que Ele aumente a nossa fé. Até os santos precisam isto. Enquanto estivermos neste mundo, nós precisamos da fé, porque aqui neste mundo Deus se esconde na fé. Deus é um Deus escondido, Ele quer ser amado, mas Ele se esconde na fé exatamente porque Ele quer o nosso amor. Então nós precisamos buscá-lo de fé em fé. E aí nós vamos crescendo espiritualmente. Inicialmente, você recebe a notícia do Evangelho. As pessoas, quando creem e começam a ver o Evangelho, ficam deslumbradas com aquela realidade, a riqueza espiritual do cristianismo. Que beleza, que verdades sublimes, que coisa mais harmônica, que edifício mais bem estruturado é o edifício da fé cristã. Mas depois que você vai se aproximando da fé, você vai vendo que ela não somente ilumina, ela não somente é bela, ela não somente é harmônica, mas ela aquece o seu coração, assim como quando aqueles discípulos de Emaús que caminhavam com Jesus ao longo do caminho, no dia da ressurreição,
Eles dizem, não ardia o nosso coração quando Ele nos explicava as Escrituras? É isso que deve acontecer conosco. A nossa fé deve crescer até que finalmente o nosso coração se sente abrasado, aquecido por essa verdade que nós estamos contemplando. E aí finalmente encontraremos o Cristo e estaremos com Ele. E aí sim, aí nós poderemos dizer, Ele verdadeiramente é o reino de Deus. É Ele que se esconde atrás dessa pequena semente e deste pequeno fermento que nós acabamos de abraçar. É Ele quem agia o tempo todo. Era Ele a força, a dinâmica, o dinamis que ardia em nosso coração enquanto nós caminhávamos na fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou do nosso conteúdo? Pois bem, o nosso site faz questão de ser um eco da doutrina católica, do magistério de sempre. Muitas pessoas escrevem para nós diariamente dizendo que mudaram de vida, dando seus testemunhos. Quem sabe uma dessas pessoas que está esperando para mudar de vida é um amigo seu. Nos ajude a compartilhar, nos ajude a evangelizar. Se você curtir a nossa página, compartilhar nas redes sociais, pessoas podem salvar as suas almas. Deus usa instrumentos tão simples para transformar os corações. Que Deus abençoe você.